E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeiro e o canal aborda entre os mais diversos tipos de assuntos, de cultura pop até comportamento humano. No vídeo de hoje eu vim reagir e analisar com vocês ao comeback do VVD com o seu segundo mini álbum de estúdio denominado Summer Vibe. Alguns dias atrás eu fiz aqui a análise do primeiro mini álbum delas, Being of Praise. Então eu tô bem ansioso pra ver a diferença, de que forma vai ser desenvolvido esse mini álbum, a evolução delas, né, em tão poucos meses, visto que o debut foi agora em fevereiro. Então vamos ver tudo isso, não é mesmo? Então, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. Então, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Ok, bateria eletrônica. Essas mechas ficaram muito legais no cabelo dela, da unha. Um clima bem mais refrescante, né? Oh. Agora que o refrão passou, né, a gente pode perceber que tem como influência o dance funk, justamente por essas características das batidas serem mais repetitivas. O que é bem legal, porque justamente é uma música de verão, então você explorar uma faixa dance funk com essa temática de verão, realmente acaba trazendo algo bastante refrescante. A caixa de ritmo na música, por exemplo, ali do começo da música, da intro, quando foi nos apresentando, que seria justamente essa bateria eletrônica com sintetizadores, é bastante marcante e é bastante influenciada justamente pelo retropop. Ou seja, aqui parece realmente que é um desenvolvimento daquela sonoridade que elas estavam fazendo no primeiro mini álbum delas, que é muito submergido pelo retropop também. Então eu estou bastante surpreso que elas continuaram nessa linha sonora ainda, sabe? Porque tem artistas que simplesmente fazem uma faixa retropop uma vez e depois nunca mais fazem, né? Justamente por ser um gênero que tá em alta. Mas tem outros que exploram bastante, né? Tipo, os subgêneros e tudo mais. E aqui foi o caso do VVD, né? Que eles conseguiram mesclar o retropop com outros gêneros. No caso agora aqui, o dance funk. E o ritmo da música como um todo, ele é bastante dançante, como a gente pode perceber. É claro que não é aquele tipo de música super dançante e agressiva, mas aqui tem o seu charme por causa do ritmo da música. Legal. E o legal aqui da letra, liricamente falando, elas estão falando sobre esse amor, né? Eu acho, sendo bem sincero, que o Being of Prism, como um todo, como eu disse na minha análise, ele abordava, assim, tinha a sua dualidade aí da lírica, né? Falava muito sobre você, mas do outro. Então, eu acho que aqui tava na hora delas explorarem essa questão do amor mesmo, visto que ali não foi tão aprofundado quanto deveria. Então, aqui na title, liricamente falando, elas estão falando que se sentem, estão gostando dessa pessoa, né? Estão falando sobre seus sentimentos e desenvolvendo seus sentimentos aqui. E o legal é que elas comparam esse sentimento de gostar da pessoa com várias coisas. Por exemplo, a gente teve café, agora acho que foi champanhe que ela falou, e elas falaram uma parte de comida também. Então é bem legal que elas estão
justamente comparando o amor com, fazendo essa metáfora com várias comidas que elas gostam, por exemplo, né? Oh, a percussão bastante presente também. Eu gostei bastante do conceito visual porque não é aquele conceito visual de verão totalmente vibrante, né? Claro que tem algumas partes vibrantes, mas como um todo, por exemplo, aqui são cores que casaram bem, né? Tipo assim, elas não estão muito vibrantes assim. Eu gostei dessa estética, porque geralmente eu não vejo isso nesses conceitos de verão. E algo muito legal também é que essa parte aqui, ó, a parte do segundo refrão, alguns elementos na música me fazem me recordar muito ao Michael Jackson. Me deixaram bastante nostálgicos agora, justamente porque na intro das faixas do Michael, e enfim, outros artistas também, ele usava muito dance funk. Então me lembrou muito do Michael, me deixou bastante nostálgico. Me lembrou muito ali, por exemplo, a intro de Billie Jeans, que tinha ali as influências do dance funk também. Então, cara, eu fui teletransportado pros anos 80 novamente. O James Brown também fazia bastante dance funk, explorou bastante o dance funk. Mas uma coisa que justamente difere ali do que eles faziam é justamente essas influências mais nítidas do retro aqui. Ali, o que eles faziam era só dance funk mesmo. Aí aqui tem outras influências que justamente não se tornam igual, mas justamente tem sua essência ali parecida com o que o Michael e o James Brown faziam. Então isso é bem legal. Ei! Refrescante o videoclipe, né? Esse baixo no final, na bridge. Eu gostei muito da pegada visual. Como elas já exploraram muitos conceitos, eu acho que nessa altura do campeonato não se fez necessário justamente trazer aquele conceito fofo de verão, né? Assim, pra mim é um conceito sólido e polido aqui. Elas não precisam fazer aqueles conceitos super fofos que a gente vê muitos grupos fazendo, né? Assim, elas conseguiram equilibrar bastante entre essa fofura do verão, né, que esse conceito pede, mas também a essência do grupo que foi construída ali no primeiro mini álbum. Então, isso pra mim é muito legal, muito interessante. Uou! Investimento. Yumjin tá linda, cara. Esse cabelo caiu super bem nela. E a Shinbi com as mechas, né? Cada uma. A Eunia também tá aqui com as mechas. A Shinbi tá com uma coisa aqui. E a Myunjin. Esse cabelo ficou muito bom. Muito, muito bom nela. Tipo, muito bonito. Tipo, elas estão com umas roupas mais maduras também, sabe? O conceito visual realmente, assim, não ousaram a ser aquele conceito de verão exuberante, assim, sabe? Teve um equilíbrio.
Isso é bastante legal. Eu gostei. Tivemos uma faixa dance funk com influências do retropop. Eu gostei da faixa. Eu acho que ela fez a sua proposta como ser uma title de um álbum de verão. Porém, é claro que nada, para mim, por enquanto, tirou o impacto que elas construíram com Bop. Bop. Então vamos continuar para ver o que vai dar esse romance da lírica, não é mesmo? Antes de começar a ouvir, eu fui pesquisar o significado de siesta, né, que é uma palavra em espanhol. Então é basicamente uma expressão para quem gosta de dormir assim depois do almoço, no meio-dia, né? Então vamos ver de que forma que elas vão brincar com esse significado, né? E é legal porque tivemos fiesta no primeiro mini álbum e agora temos siesta, não é? Vamos ver. Science Pop, ok. Uh. Esses riffs de guitarra que temos aqui na produção são bem marcantes. Gostei do ritmo da música, ele é bem vibrante e também vai numa pegada bem rápida, igual a da Tyron. Elas querem. Elas contextualizaram que no verão é claro que a gente gosta de se divertir, mas também a gente precisa dessa pausa. E aí elas querem dormir nos braços dessa pessoa. Ou seja, elas falam justamente que essa pessoa é o siesta delas. Ou seja, elas gostam de dormir com essa pessoa, elas gostam de estar com essa pessoa, né? Essa dualidade. Elas. É como se essa pessoa fosse o porto seguro delas, justamente que elas se sentem confortáveis em dormir juntos, sabe? Não no sentido sexual, obviamente, cada um pode interpretar do seu jeito, mas nessa questão de você se sentir confortável com a pessoa, sabe? Ir lá, deitar no ombro dela, dormir com ela, sabe? Legal, eu não me recordo tanto de ter esses sintetizadores mais bem explorados numa música delas. Essa faixa é boa, hein? Os vocais da Shinbi, quando ela fala a última palavra e solta o beat, ficou muito bem construído. Viu? Eu só quero dormir nos seus braços, assim. Da pessoa estar junto com ela se sentir envolvida, assim, tirar um ronco junto. E elas não querem acordar desse sonho doce.
Dormir com a pessoa é como se fosse um feriado, não é mesmo? Legal, aqui elas se abriram um pouco mais para esta pessoa, né? Como elas gostam de estar com ela. Então tivemos primeiro elas caindo na real que gostam de alguém, que foi a Tyro. E agora tivemos ela contextualizando que o verão começou, e estar com essa pessoa parece um feriado, assim, elas gostam de estar com ela, curtir com elas, dormir com elas, né? Dormir com ela, no caso. Não no sentido malicioso, não no sentido safado, hein? Cada um tem a sua interpretação. Estou falando de uma forma fofa aqui, hein? Cada um tem sua interpretação. Eita. As transições da música estão muito boas. Essas batidas bem rápidas, né? Definitivamente é uma faixa com a cara do verão, né? Principalmente porque a gente pode perceber que tem esse estilo uptime, batidas rápidas, né? Na produção da música. Que é uma característica da música eletrônica, né? Ou seja, a música tem batidas muito rápidas que justamente nos faz a faixa se tornar algo bastante dançante. E uma característica também do uptempo, que às vezes eu gosto, às vezes não gosto, é que justamente por ser uma música mais rápida, a gente não tem o desenvolvimento das melodias vocais e harmonias das meninas, então os vocais delas ficam bastante enxutos, né? Então, eu gosto, às vezes eu não gosto, porque eu gosto de ver a exploração vocal delas, né? Que a gente teve no primeiro mini álbum, em várias faixas. Mas ok, vamos ir tocando. Porque torna muito bastante comercial, sabe? E aí, justamente por ser comercial, a gente já tem... Os vocais ficam muito enxutos, né? Não tem como desenvolver muita coisa justamente por ter esse clima dançante, sabe? Caramba, essa faixa é muito boa também. Todas as faixas dariam uma... Todas as faixas até agora dariam ótimas titles. Hora de te surpreender no escuro, na noite escura, eu estou indo para você. É claro que a ponte às vezes pode dar espaço para high notes, mas no geral dos versos que eu estava dizendo não temos.
Aqui elas estão justamente falando como elas se sentem preenchidas de cores por causa dessa pessoa, né? E aí vão desenvolvendo ainda mais esse sentimento. Tudo tá lindo por enquanto, né? Até a hora que elas começam a sofrer, né? As cores pops do seu coração. Legal. Muito retrô ainda em tudo, né? Vocês percebem isso? Muito esse clima retrô ainda. Legal. Primeira vez que eu vejo um grupo realmente pegando essa identidade do retrô e explorando em cima disso. Estou esperando pelo seu amor. Eu mantenho meus olhos a você e você nem me responde. Ei. Elas estão tipo assim, ó, não se faz de desentendido que a gente sabe o que você sente e você sabe o que a gente sente. Então, você vai dizer que ama apenas para mim. Ah, que legal. Nossa. Elas foram bem intimidadoras, né? Ei. Essas influências do house music. Definitivamente essa música tem as influências do house music, né? Mas com toda certeza inspirada por um dos subgêneros do house music que justamente tem essa pegada mais funk e soul, né? Lembrou um pouco a Tidal, mas me lembrou muito... Cara, me fez ir assim ouvindo essa música pros anos 80, assim, sabe? Tipo, deu... Por causa também dessa... Tem uma vibe disco na música, né? Que justamente por causa dessa pegada mais soul dos vocais das meninas. Então, isso é muito legal. Porque me lembra do final dos anos 70 e dos anos 80, sabe? Eu imagino elas naquela pista dançando essa música, sabe? Fazendo pá, pá. Show demais. Nossa. Ó. A construção dela. Eu adoro dar essa quebra pra ter um rap, né? Aí os sintetizadores ficam mais dominantes. Porque aí só tem aquilo de base pra elas fazerem justamente o rap em cima, né? Eu não consigo confiar na sua cara inocente, mas... Ou seja... O que eu posso fazer? Vacilaram com elas, ou seja... Elas foram traídas no verão. Pelo que me parece, né? Elas vão lutar por esse amor.
Eita. Uh. Ei. A parte da traição foi brincadeira, tá? Eu acho que elas estão querendo falar que elas vão lutar justamente pra essa pessoa, tipo, se tocar, né? Mas justamente por essa insegurança elas não confiam mais na pessoa, né? Tipo, e aí, qual vai ser, cara? Uou, melhor faixa do disco. Com toda certeza. Incrível, cara, meu Deus. Eu adorei essa faixa. Tipo assim, eu tava curtindo e me imaginava numa pista de dança, sabe? Tipo. A melodia, o ritmo da música e a melodia são muito bons e fica na minha cabeça. Principalmente essa melodia vocal delas, eu já tô cantarolando. Tipo, muito legal, muito legal. Nossa, a minha favorita com toda certeza. Uh. Esses efeitos de teclado. Gostei, tem bastante elemento do R&B aqui, do jazz, né? Com esses elementos do Satin Pop. Só do jeito que a Simbi jogou a voz assim e dessa caixa de ritmo, já consegui perceber. Lembra um pouco House Street. O legal é que aqui a gente pode ver os nuances vocais das meninas já, né? Justamente por ser dar um tempo à faixa, né? Com batidas mais devagares. Elas querem justamente. Elas falam desse flashback justamente porque elas querem voltar para essa. Para essa noite de verão, né? Provavelmente quando elas tiveram memórias muito boas com essa pessoa, né? Cara, vocês lembram de siesta? Eu acho que elas estão se referindo a siesta justamente essa noite de verão, não é? Tudo bem que siesta foi meio-dia, né? Mas. Enfim, vocês me entenderam, né? Do que rolou daquele dia de siesta.
esses elementos do pop dos anos 90 na música. Tudo é muito retrô. Show. Gostei. Elas souberam explorar. É o que eu disse, elas estão sabendo explorar muito bem o retrô. Onde colocar. Tipo, incrível, incrível. Assim. De cair o queixo. Mas dá um tempo a faixa, né? Agora aqui temos uma faixa down tempo, né? Diferente de Party Pop, que foi uptime, ou seja, que as batidas foram mais rápidas. Agora temos essa faixa com batidas mais lentas, ou seja, dá pra desenvolver muito melhor as linhas melódicas e harmônicas das integrantes. Então a gente pode ouvir os nuances vocais delas perfeitamente aqui. Então isso é bem legal. Aí a gente pode perceber os vocais delas, os vibratos até então, que são bem interessantes, né? Elas estão cantando num tom um tom baixo. Então é isso. E vamos continuar. O ontem e o hoje não podem ser os mesmos, então não se preocupe. Elementos de corda na produção. My Waist. Peraí, deixa eu ver o que significa isso, eu não lembro. Só um instante. Quando eu piso em você, você pisa de volta e dançamos ao redor da minha cintura. Uma dança lenta mesmo, né? Legal. Como se fosse uma dança de fim de verão, né? Eles estão lá curtindo, dançando, descabelados, tipo, sem amarras. Nadando pelo universo, no universo. Mesmo se você não olhar para os meus olhos,
o seu coração ainda sente, ainda é nosso, né? Ou seja, não tivemos um fim triste em um disco. Aê! Finalmente! Um amor de verão que realmente foi bom e não foi uma experiência ruim, né? Não foi que nem o Dreamcatcher em Summer Holiday que matou o cara, matou a pessoa, né? Pra mim, esse não é um vídeo que o Pixie passa no verão de agora, porque com todas as influências que a gente pôde ouvir, justamente me fez viajar pra um verão dos anos 80, 90, justamente pela estética e sonoridade que foi abordada aqui. E sendo bem sincero, pra mim esse vídeo não foi uma evolução, elas souberam explorar e submergir melhor bastante ansioso pelos pro que esperar do terceiro mini álbum, visto que aqui foi como se fosse uma ponte pro desenvolvimento mesmo. Então, pra mim não foi uma evolução, porque não foram coisas que a gente já não ouviu de outros grupos ou delas mesmas fazendo, porém um desenvolvimento da evolução sonora delas do primeiro mini álbum, ou seja, elas mantiveram extremamente a qualidade que foi feita desde o primeiro mini álbum. Então, seres humanos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e até o próximo vídeo. Falou!